trajetória dentro das artes marciais, ela não começou muito cedo, né? Eu comecei por volta de 12 anos ou algo similar, o que algumas pessoas falam que foi por filme, né? Algumas pessoas gostam de filmes antigos de luta, né? Alguns filmes do Bruce Lee, de época, etc. Eu vim de uma linha um pouco diferente, bem, para quem me conhece sabe que eu sou muito nerd, então minha mãe, em algum tempo da minha vida, comprava para mim alguns mangás, acho que até mangás usados, não sei se era aqueles, né, mangá, aqueles sobre cultura japonesa, né, e tinha um que era a Lenda de Kamui, isso eu lembro, e mais um que se chamava, bem, outro eu não recordo, mas era algo de tema samurai. Bem, nesse tipo de revista, é claro, mostravam técnicas de artes marciais, especificamente de espada, e com isso, no final de uma delas, eu lembro que quando eu folhei no final de uma delas, estava explicando o que é essa arte marcial, né, o que eles faziam ali naquele quadrinho, naquele mangá, o que é realmente. Então eu explicava sobre Kenjutsu e Kendo. Depois daquilo eu pedi para minha mãe, na época, procurar um local, né, a internet não era tão fácil como é hoje o acesso a algumas coisas, mas acabamos descobrindo que na região da Liberdade, né, ali na Bukyo Kendo, que é descendo a Liberdade, não sei se tem até hoje, né, eu creio que a parte do ginásio e tal ainda tem, eu não sei se tem as aulas, mas fomos até o Bukyo Kendo fazer uma visita para ver a aula de Kendo especificamente. Eu acho que na época também tinha aula de Iaijutsu e Iaido, e bem, eu gostei bastante da aula, porém, devido não só à parte de distância, mas também a parte financeira não era tão simples eu participar das aulas, porque tinha o uniforme, né, que claro, do Bukyo Kendo não era caro o uniforme, nem a Shinai, nada, mas mesmo assim, para nós na época era um pouco alto o valor, além de também ter o Bogu, que é aquela armadura, que aí tinha uma parte, além da mensalidade, que não era caro, mas tinha o aluguel do Bogu, né, então a gente acabou deixando um pouco de lado, né. Bem, um tempo depois, eu acho, como 1 ou 2 semanas depois, minha mãe falando disso, né, nós falamos, um primo meu disse que perto da casa dele havia algo assim, ou ele falou que na verdade tinha Kendo. Ele falou, isso que você quer treinar tem perto da minha casa. Eu vi um pessoal passando com espada e tal. Falei, então eu vou lá ver essa aula. Eu fui com um amigo meu que também hoje também é um dos instrutores de Kali, né, um grande amigo meu, o Bigão, né, chamamos ele de Bigão aqui, mas ele também foi comigo nessa época, então eu tinha uns 12 anos. E quando chegamos lá não era Kendo, era Hapkido. Então, por ter espada, né, e a roupa ser parecida, eu acho que no primeiro momento eu me interessei então por arte marcial por causa disso. Na verdade, da cultura japonesa, especificamente a parte de espada, e acabei entrando pro Hapkido porque eu achava aquela parte de armas, lutar com armamento, então, com a parte de espada e tal, a parte que não era Hakama, né, do Kendo, mas era algo similar que tinha naquele sistema de Hapkido, né, que foi minha primeira arte marcial. Na verdade, também eu fiz karatê um tempo antes, em um projeto social, né? Fiz karatê um tempo antes, fiquei durante um tempo, mas a arte marcial que realmente eu cheguei até uma graduação de instrutor, né? E fui seguindo, foi o Hapkido. Então, dentro de quando eu entrei no Hapkido para frente, depois disso, realmente teve uma mudança de vida, né? Sabemos que a arte marcial ela é uma ótima ferramenta quando pensamos em autocontrole, disciplina, né? E outras várias partes filosóficas, né? Então me ajudou. E assim, por mais que seja um sistema diferente do que eu faço hoje, ele me ajudou a compreender muitas partes do que eu treino hoje em dia, mesmo sendo uma arte marcial uma da Coreia, né? E hoje eu faço tudo especificamente do Sudeste Asiático, né? Praticamente tudo que eu faço é a parte do Sudeste Asiático. Tem muitos pontos dessas artes marciais que eles se encontram, né? São pontos ou denominadores comuns. Então, não só a parte de torção que tinha no Hapkido, mas a parte de armamento em si. Como eu falei, eu acho que esse caminho me levou até dar um certo entendimento do que eu faço hoje, né? Melhorou muito a parte que eu faço hoje. Eu sei que se não fosse isso, né, eu não sei como seria a minha vida hoje sem as artes marciais. Quando eu trabalhei também um tempo, né, meu primeiro emprego, devido também a eu treinar arte marcial lá dentro mesmo, tinha um cara que era guarda-vida, né, que era parte de guarda-vida e tal, da parte de salvamento, né, aquático, e eu acabei também entrando nesse meio quando eu tinha 18 anos. Devido a essa parte de treinamento físico que tinha na parte do guarda-vida, e nós às vezes temos alguns
tempos livres para treinamentos livres, né? Então tinha muitos momentos ali que também foi um grande aprendizado para mim, por poder também ensinar algumas vezes, porque, claro, isso não é arte marcial, mas é interligado com isso, algumas técnicas de salvamento aquático, né, para quem é da área sabe, como a parte de judô aquático, etc., existem torções, existem posições, alavancas do corpo que você faz, para que a vítima ali, o afogado, ele tenha algumas posições mais fáceis de você agarrar ela. Então, como eu sabia algumas técnicas de Hapkido, né, eu já tinha algum treinamento de alguns, acho, por 6 anos de Hapkido, quando eu entrei nessa área, então algumas vezes eu auxiliava nisso daí, fazia alguns treinos livres, né? Então, como as pessoas estavam fazendo, nós estamos falando de treinamento aquático, mas alguns tinham interesse por luta, então ali eu comecei a ministrar algumas aulas informais, né? Isso ajudou bastante na minha formação, mas, bem, enfim, pelo esse tema em questão, acho que é isso. A arte marcial me ajudou muito, como eu falei, Hapkido foi a primeira que realmente eu entrei de cabeça, né? E eu indico para todos praticarem qualquer uma, né? Não, eu, claro, 12 anos algumas vezes, pensa, a pessoa começou um pouco tarde, né? Para alguns, né? Mas nunca é tarde para iniciar nesse tipo de atividade ou nesse tipo de filosofia. Para mim, como eu havia falado, quando eu entrei no Hapkido, então minha vida realmente teve uma mudança significativa. Não só pela parte da arte marcial em si, né? Mas toda aquela filosofia, treinamento, etc. E falando nisso, né? E como eu havia falado antes, a parte também de disciplina, né? E também de procurar realmente buscar, né, o autoaperfeiçoamento. Para eu ir para o Hapkido, tá, eu fazia aulas na época de sábado, domingo e às vezes terça e quinta à noite. O local fica como 5 km da minha casa e eu e mais 3 amigos. E nós íamos andando, treinávamos 2 horas e voltávamos, né, para a nossa casa andando, né, isso daí toda vez e sem falhar. É claro que naquela época, como eu tinha 12 anos, né, e depois, claro, eu continuei, minha mãe deixava eu ir porque tinha 2 desses amigos que eram já maiores de idade, né, então, naquela época, é claro, via aquilo como eu tenho que treinar e tal, eu ia porque tinha que ir, né, mas realmente isso entrou na minha cabeça como uma rotina, né, como uma disciplina de rotina, e isso não só pro Hapkido, mas como em outros fatores da minha vida também. Então, eu levei isso, né, às vezes sem pensar, né, na verdade, e com uma forma inconsciente de sempre estar procurando me aperfeiçoar e sempre ali seguir o que eu tenho que fazer, independente do que esteja acontecendo, né? Isso me marcou muito, mas só anos depois que realmente eu fui perceber, né, inconscientemente, essa busca, né? Quando eu estava nesse momento, no Hapkido esse tempo, quando eu cheguei, não sei, aproximadamente, eu acho que a faixa vermelha ponta preta, que é uma antes da preta, né, mas seria o grau 1 antes da preta. Muitos desses amigos meus que iam, né, na verdade, nós íamos em 4, né, 2 deles já não iam, porque devido ao trabalho, né, e algumas coisas que foram acontecendo ao longo dessa trajetória, e depois no final eu acabei ficando sozinho. E, mais uma vez, como eu falei, a parte da disciplina e de sempre estar me cobrando, né, para avançar, né, ficou inconsciente em mim e eu continuei realmente esse caminho sozinho, né, no Hapkido. E isso é interessante porque até em outras áreas, depois eu voltando, também se dava do mesmo jeito, né? Outras áreas ainda da arte marcial. Eu lembro até hoje que teve uma vez que teve um seminário, né? Teve um seminário dentro das aulas de Hapkido, que era sobre Heidong-gundo, né? Heidong-gundo, sobre o uso da espada coreana, né? E bem, eu já queria aprender Kendo, que não tinha lá, era Hapkido, mas sempre eu fiquei nessa, mesmo que o Hapkido tem, né, algumas armas, sempre eu queria usar a espada de algum jeito, algum tipo de armamento de corte de uma forma mais específica, mas algo que fosse o caminho só aquilo. E quando teve esse seminário de Heidong-gundo, de espada coreana, então aquela foi minha oportunidade. Eu lembro que nesse seminário, como não foi um seminário muito custoso e tinha muitos alunos, meu professor de Hapkido, né, o mestre Romualdo Almeida, tinha muitos e muitos alunos, então, é como, não sei, tinha uns 50 pessoas ou mais lá naquele momento assistindo o seminário, aquela apresentação. Na verdade, foi uma apresentação de Heidong-gundo, né? E eles davam aula na região aqui do centro da Anhangabaú, pela Anhangabaú e República. Eu lembro que de todas as pessoas que estavam, esses 60, somente eu fui atrás de continuar esse caminho. Na época, eu trabalhava para o meu tio, num bar dele, ajudando num bar. Então, o que eu ganhava ali, que meu tio me dava na semana, eu pagava mensalidade e pegava um ônibus, né, para ir
e voltar. Às vezes voltava todo, né, todo depois do treino, pô, fedido, sei lá, todo desgranhado, mas voltava no ônibus, mas eu utilizava o dinheiro então para pagar a aula de Rei do Mundo, a mensalidade e meu transporte de ida e vinda, né? Mas das 60 pessoas eu fui o único que quis seguir, né? E ali, é claro, no Rei do Mundo foi um momento também que eu conheci outros sistemas, né? E os sistemas que eu faço parte hoje foi graças ao Rei do Mundo. Então, hoje, né, eu me pergunto, se eu não tivesse buscado isso, né, se eu não tivesse, talvez inconscientemente, querendo treinar arma de qualquer jeito, ou inconscientemente indo, mesmo que não tivesse meus amigos, que eram muito bons na época me acompanhar, se eu não tivesse isso, provavelmente eu não teria migrado para esses sistemas que eu ensino hoje, ou fazer as coisas que eu faço hoje, né. Sobre isso também, isso agora, uma parte um pouco mais recente, né, quando meu mestre, um dos meus primeiros mestres de arte marcial filipina, né, o Carlos Pipo Lopes, vinha para o Brasil, né, ele vinha algumas vezes, eu lembro que na época, no começo, eu ficava até um pouco, falando a real, eu ficava um pouco irritado, né, meio fulo, eu falei, caramba, minha técnica tá certa, porque às vezes um exemplo, eu dava algum movimento de strike, né, com bastão, alguma coisa com bastão, virava meu corpo, tinha a rotação do corpo normal, igual se pedia o padrão, né, fazia tudo normal, mas mesmo assim ele sempre corrigia alguma coisa que pra mim, e eu já tinha algum tempo de treino, pra mim não tava errado, tipo, virar o corpo, fazer isso, ele não, mas seu pé tá, em vez de estar plantado no chão, teria que estar um pouco mais levantado. O cotovelo meu estava assim, que era a posição correta. Não, seu cotovelo tem que ser mais aqui. Então ele sempre, todas as vezes, ele fazia a correção. E como ele vinha para o Brasil ministrar seminários, mas antes ou depois do seminário, ele sempre ficava um tempo comigo, geralmente na minha casa. Então nós treinávamos manhã, tarde e noite, todos os dias. E sempre tinham essas correções. No começo, como eu falei, eu ficava um pouco falei, caramba, mas a técnica tá certa, eu já fiz exame disso, já passei disso, e eu sabia que estava certo, mas isso, né, às vezes me incomodava, ele veio vários anos assim. Teve uma vez que ele foi aplicar um exame em um dos meus estudantes, e foi praticamente a mesma coisa. Esse meu estudante era, bem, ele tinha muito bom desempenho, né, muito bom desempenho. Eu lembro que o meu estudante começou o exame, ele falou, não, para. Tá errado, não sei, e corrigiu umas coisas assim que eu olhei, eu falei, mas cara, tipo, a posição da mão tá aqui, não, um pouco mais pra baixo, e descia tipo 1 centímetro. Eram umas coisas que eu falei, não é possível. E uma vez conversando com ele, né, depois disso eu conversei, eu falei, mestre, mas ele, então, esse tipo de coisa, ele falou, não é que a técnica dele tá ruim do seu aluno, não é das vezes que eu venho aqui para o Brasil, né, que eu estou no Brasil ministrando treinamento, que a técnica de vocês estejam ruim, mas é para que vocês sempre estejam se policiando, se cobrando, né, sempre, independente que você ache que isso tá bom, tá ótimo, não importa, você sempre tem que estar se policiando, né, sempre você tem que tentar o seu melhor, mesmo que você ache que tá muito bom, você tem que dar um jeito de tentar aperfeiçoar aquilo, né, e depois desse tempo, sim, depois disso eu comecei a entender o porquê ele fazia aquilo, né, não só aquelas repetições ou aquelas correções, ou às vezes ele, enquanto fazia, então ele me batia com o ratan, com o bastão de madeira, né? Quando eu errava alguma coisa, me batia, e depois ele mandava eu tira a camiseta pra você ver sua vergonha. E quando eu tirava, eu tava todo marcado, né, pela bancada que ele me dava, mas ele explicou isso, então era para sempre estar se policiando, né? Independente de qualquer coisa. Eu acho que isso, então, é uma lição que eu levei pra vida, né? Isso daí eu tento fazer o máximo que eu consigo em todas essas áreas. É claro que quando nós começamos nisso, e principalmente quando nós somos novos, nós parece que temos, parece não, a gente tem tempo a mais às vezes, né, para fazer. Depois quando vem a correria do dia a dia, família, trabalho e tal, então isso vai dando um pouco de, né, não uma falta de atenção, mas vai tendo alguns balanços a ser feito, mas a gente pode tirar isso para várias partes da vida, né, de sempre procurar se policiar, né, independente do que a gente acha que está muito bom nessa área ou não, então sempre temos que estar nos policiando. Por isso também que a parte da arte marcial em si, não só porque uma pessoa tem uma faixa preta toda desgastada ou qualquer outro tipo de graduação, que ele, né, tem que se sentir o dono da verdade, etc, né, porque até hoje, né, eu tenho já de arte marcial filipina, eu comecei em 2004, né? Então são praticamente 22 anos e até hoje eu ainda estou aprendendo, né? Até hoje, pô, se for preciso colocar a faixa branca, né? Se for, não, eu coloco até hoje em vários sistemas
que eu treino, né, eu vou lá como aluno, não falo nada, como se realmente esvazio o copo, né, e estou sempre pronto a aprender, né. Isso também me levou a outras partes da minha vida a fazer o mesmo, né. Em muitas situações da vida, principalmente parte de trabalho, que ainda é o trabalho referente às artes marciais, eu tive que aprender certas habilidades, mesmo que eu não gostasse daquela habilidade, mas ou não achasse tão interessante, eu tive que esvaziar o copo ou tirar o que eu achava que sabia e realmente aprender tudo do zero para que eu possa continuar avançando em determinadas áreas da minha vida, né? Mas acho que é isso que a arte marcial me ajuda hoje, não só com essa parte de filosofia, mas realmente está, para mim, né, o principal, realmente está aperfeiçoando, lapidando, aperfeiçoando, lapidando. Como eu havia falado no começo, eu também sou muito nerd, então desde quando eu entrei na arte marcial, o que eu olhava antes era como uma aula era ministrada. Então, assim, não, é claro, de forma inconsciente eu olhava, eu entendia o que fazia, mas eu queria algo como se fosse mais, não catalogado, mas organizado, né? Uma organização de fácil entendimento, né? E isso me levou também, no que eu faço hoje, a organizar as coisas como se fosse mais ou menos um quebra-cabeça, ou como se fosse mais ou menos um jogo, não sei, que, pô, eu tenho que dividir isso, depois aquilo tem que entrar para a parte A, parte B, criar diagramas, etc. Então, eu queria realmente expandir as áreas, em vez de só treinar uma coisa mais tradicional, tal, mas realmente fazer desses métodos, né, dessas artes marciais, um jeito de organizar e ser fácil para todo mundo aprender, né? Isso eu faço hoje em todas as áreas da minha vida, ou pelo menos tento fazer. Mas nas artes marciais eu acho que é um pouco mais fácil, né, que está no meu dia a dia, mas eu acho que é isso. Então, a arte marcial, para mim, o que mudou foi isso, a parte de lapidação, né, de estar sempre se cobrando, e essas outras partes da minha vida que ajudam até hoje. Bem, então, falando um pouco, não só, é claro, que isso toca não só na parte, acho que, material para mim, mas também em alguns outros momentos dessa trajetória, né, nas artes marciais, em que, bem, foi alguns empecilhos que aconteceram, né, teve alguns momentos, alguns tropeços também que quase eu termino essa jornada aí de outra forma, né? Então, algumas vezes eu dei um tempo, né, na arte marcial, teve alguns momentos, né? Na verdade, nós estamos em 2026, né? 2025 foi um deles, né? Eu parei por um tempo assim, entre fevereiro, janeiro até setembro, né? Que eu fiquei um tempo recolhido assim, mas devido a algumas coisas de trabalho, é claro que dentro da própria arte marcial, né? Mas, bem, em 2013, eu iniciei, né? Eu já treinava Kali, mas eu iniciei meus treinamentos de Kali na escola Filipino Combat Systems, né? FCS Kali, com meu mestre Carlos Pipo Lopes, né? Nós falávamos muito pela internet, tinha os vídeos também de treinamento, né? Etc. Bem, treinava numa parte à distância. Ele iria ministrar um treinamento na Argentina, e eu não... meu mestre é porto-riquenho, né, e também mora nos Estados Unidos, mas ele ia ministrar esse treinamento, e eu não tinha o financeiro, né, nenhuma parte de investimento para ir até esse local, né, isso foi em 2013. Naquela época eu tinha tipo 2 meses que eu tinha acabado de comprar um Palio, palhão, acho que 94, 95, sei lá. Eu tinha acabado de comprar esse Palio e eu tava feliz. Eu tinha até nunca nem funcionou aquele carro lá, na verdade. Comprei, aí tinha que colocar um radiador lá, sei lá, tinha algumas peças lá para comprar, mas não era muita coisa. Mesmo assim, eu tava juntando dinheiro para comprar essas peças aí. O que aconteceu foi que eu tive que escolher entre ficar com o Palio, meu primeiro carro lá, né, que eu nem andei, ou ir para a Argentina. E eu tive que vender o carro a um preço de, tipo, eu comprei não muito alto preço pelas peças, mas vendi muito mais barato, né, acabei perdendo um bom investimento, né, para ir nessa viagem, né. Claro que no fim compensou, mas foi uma parte assim que me tocou na parte de investimento. Então, devido isso acontecer, né, claro, como muitos sabem, né, eu vivo numa parte da extremo leste de São Paulo, né, claro que temos nossos problemas, né, a parte financeira também, alguns empecilhos que aconteceram, principalmente na parte assim da minha juventude, que foram limitando, é claro, algumas coisas nas artes marciais para mim. E esse foi um dos momentos. E depois disso, tinha muito material, né, para ser adquirido, muita coisa de fora, assim, material de treino mesmo, e algumas outras partes que faz parte do sistema,
mas que para mim na época não era tão acessível. Então foi um momento que eu talvez fosse, não sei se parar com arte marcial, mas com Kali em si, devido à parte de investimento, né? Fazer esse investimento realmente da parte financeira. Então foi um momento que deu uma oscilada assim em mim, né? A primeira parte, mas deu para seguir, né? Meu mestre também compreensivo com isso também, e a gente conseguiu passar por essa parte aí. Em outro momento, uma parte um pouco mais recente, né? Em 2018, 2019, começo de 2019, começo de 2019, bem, eu tive uma perca, né, grande na minha família, né, uma perca muito significativa, e esse foi um momento também que eu quase desisti assim, não por, não sei, por ficar desgostoso com a arte marcial nem nada disso, mas acho que tem a ver também, assim como o Fábio estava falando, a parte de relacionamento com pessoas, né? Dentro do nosso círculo social, quando nós estamos inseridos nisso muito tempo nas artes marciais, então acabamos fazendo muitas amizades, né? Muitos convívios, temos, claro, alguns têm negócios ali dentro também, né? E levamos isso para várias áreas da vida com pessoas que estão ali conosco, né? E também, como o Fábio havia falado, existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que absorvem a arte marcial de um jeito, existem pessoas que absorvem de outro jeito, né? E a arte marcial tem muitas delas têm uma parte filosófica, então, é claro, isso é passado e cada um vai escolher como vai utilizar aquilo, né, para a parte boa ou ruim da sua vida, ou como vai manejar isso na sua mente, né? Como isso vai entrar no inconsciente, como ele vai trabalhar aquilo. Nesse momento, eu lembro que eu estava, em 2018 para 2019, eu estava ministrando muitas aulas em São Paulo, né? Eu já tinha iniciado também alguns cursos, de eu ministrar cursos e seminários, então estava correndo muito, não só em São Paulo, mas em alguns outros estados também. Eu estava fazendo isso, e quando eu tive essa perca da minha família, né? Minha irmã, ela faleceu bem mais nova que eu, assim, e a gente morava junto, né? Era uma irmã distante, então foi um tempo, é claro, que eu tive que parar, né, por eu, só tínhamos eu e ela, né, minha mãe ficou muito mal, então eu tive que parar um tempo com as artes marciais, né. Eu lembro que, teve um pessoal que eu tinha curso marcado, que eu tinha evento marcado em outros locais, né, e até em São Paulo, assim, que eu falei, tinha acabado de acontecer, eu falei, não vai dar pra dar aula, acontecer assim, foi inesperado e tal. E a pessoa, não, mas e quando vai ter então o treino? Tipo, quando vai ser o próximo, sabe? Umas pessoas meio, sei lá, né? Então, como eu falei, a parte da filosofia da arte marcial que a gente leva, cada um vai manejar isso de uma forma, né? De uma forma. Então, nessa parte, não era culpa da arte marcial em si, mas tem pessoas e pessoas, né? Como ela absorve, tanto faz. Mas foi uma parte, assim, da minha vida que eu fiquei meio, não desgostoso, como eu falei, com a arte marcial, mas com as pessoas que estavam no convívio meu da arte marcial, que eram ali amigos marciais ou sócios de parte de negócio também, que eu fiquei um pouco decepcionado, e foi um tempo que realmente eu queria, falei, putz, eu acho que não sei se eu tô no caminho certo, eu não sei se eu quero esse tipo de convívio, assim, ou até esse tipo de parceria, sei lá. Foi uma hora que, assim, quando eu conheci a arte marcial, ou especificamente o Hapkido, como eu falei, foi um divisor de água na minha vida, e teve uma mudança significativa em tudo que eu fazia, até hoje faz. Quando foi em 2004 para 2005, foi quando eu conheci a arte marcial filipina, que foi outro momento de divisão total. Aí dividiu totalmente. E depois de um tempo também teve uma grande divisão, um momento assim, quando eu entrei na FCS Cali, como eu falei, quando eu vendi o palio para ir lá, que teve uma divisão na parte técnica do que é arte marcial, do que é o sistema de combate na Filipina, que foi, para mim, mudou tudo. Mesmo que eu achasse que eu sabia muito de arte marcial filipina, eu já tinha uma carga, mas quando eu entrei na Filipino Combat System, eu vi que eu não sabia nada, zero. Quando teve esse outro momento, também foi um momento impactante para mim, mas uma parte meio negativa, né? Uma parte que realmente eu tive que manejar tudo. Então não foram só momentos de divisores de água, mas foram momentos que minha mente mudou em alguns tempos. É claro que quando nós vamos passando o tempo, sendo treinando arte marcial ou não, os anos vão passando na nossa vida, né? Se nós olharmos para nós mesmos 5 anos atrás, né, olharmos 10 anos atrás, a gente tem mudanças, né? Nosso comportamento, né? Mudanças às vezes para melhor, às vezes para pior, né? Independente, mas a gente tem algumas mudanças assim, né? De tempos em tempos temos algumas mudanças, né? E acho que esse momento para mim, eu tive uma mudança também, né? De assim,
mesmo que arte marcial é o que eu amo fazer, é o que eu faço não só como hobby, como trabalho, como filosofia, mas assim como outras áreas da vida, você tem que manejar tudo de uma forma certa, né? Escolher quem está no seu convívio, né? Quem você deixa entrar, né, no seu convívio, não só, como eu estou falando de arte marcial, mas arte marcial para mim é o que eu faço todo dia, é o que eu vivo. Então, por estar inserido nisso, então realmente como manejar isso de uma forma que você tenha pessoas boas do seu convívio, né? Na arte marcial filipina, né, na arte marcial chinesa, vocês têm como membros, né, de uma família, né? Na arte marcial filipina é quase como isso também, né? Nós temos aquele espírito tribal, né? Realmente seria como uma tribo, né? Cada um tem sua função, tal. Todos são praticamente o mesmo padrão ali, tirando o cabeça, né? Mas todos, independente se fosse uma faixa preta, mas todos somos o mesmo padrão, se ajudamos no que podemos, né? Nós temos que saber manejar isso, né? Colocarmos pessoas no nosso convívio ali que realmente sejam pessoas boas, né? Não, eu não estou falando só da parte da arte marcial, mas para a vida, né? Eu aprendi ali naquele momento que assim nem todo mundo é o que parece, né? Algumas vezes as pessoas colocam o seu próprio, acho que sua própria busca à frente de algumas outras coisas que acho que não faz muito sentido, né? Eu lembro que nesse momento que aconteceu isso, muitos dos meus estudantes, e esses especificamente, estavam treinando para fazer um exame de FCS Cali que ia acontecer nesse ano, e eles estavam mais preocupados em se eles iam, se eu conseguiria treinar eles para fazer o exame, ou o que aconteceu comigo, sabe? Então foi um momento que eu acho que, eu não lembro quanto tempo eu fiquei afastado, mas eu fiquei um tempo afastado e eu pensei várias vezes se realmente eu ia voltar para isso e tal, eu não ia, né? Mas minha mente, naquele momento, minha mente trocou, assim, né, eu manejei, pô, beleza, o que eu quero para mim aqui? Quem realmente eu quero que esteja e quem eu vou não cortar, mas quem eu vou dar um stand-by, deixar no stand-by por um tempo. Foi esse momento que eu dei a parada nas arestas, né, para realmente ver o que eu queria. Com esse momento, é claro, foi um momento muito significativo para mim, mas foi um momento também que eu aprendi muito sobre isso, né, relacionamentos, né, nem todo mundo, né, é aquilo que é, né, e nem o que você, mesmo que você fazendo mais do que deveria, nem todo mundo merece aquilo, né, então isso não é só uma parte da arte marcial, né, acho que isso é para a vida, né, nós temos que sempre estar atento, é como também a parte de defesa pessoal, né, se a gente começa a resolver nossos problemas de dentro da nossa casa, quando, né, isso a parte de, falando, né, se eu sei a parte combativa, se eu sei como funciona a mente do inimigo, se minha casa está bem reforçada, né, dentro de mim eu estou bem reforçado, não deixo problemas externos, não deixo ninguém que eu não queira entrar nela, então na parte de fora, quando eu levo isso para fora, vai ser muito bem mais fácil manejar, né, então eu acho que depois disso, quando se passou alguns meses, eu fui voltando, eu voltei um pouco melhor, é claro que algumas pessoas que eu deixei em stand-by, depois de um tempo falei, caramba, será que era necessário? Mas eu vejo que hoje realmente é necessário, como eu falei, não é só por pessoas, né? Mas isso nós temos que realmente às vezes afastar algumas coisas da nossa vida e colocar algumas em prioridade, né? Para nossa paz interior ser mantida, né? Para nós continuarmos com isso. Então eu acho que esses foram dois momentos difíceis. Primeiro, meu palio e o segundo, essa perca familiar que foi, né? Bem difícil para mim, que me fez ter essa divisão grande de quem eram as pessoas realmente que eu queria no meu convívio, né? E quem eu queria, né, tratar realmente como, né, aluno, beleza, e os outros realmente serem parte da minha tribo. Acho que é isso, né? Alunos, parte da tribo, parte da tribo. Até hoje eu levo. Infelizmente para mim, hoje eu tenho quem realmente é meus parceiros, não só de tribo, ou quem convive comigo assim, né, nos meus treinamentos mensais ou nas minhas aulas, é realmente quem está como parte da tribo, né? Hoje eu tenho uma seleção muito específica de quem está comigo, né? Não só as pessoas que vai levar o nome das escolas que eu represento, né? Mas as pessoas realmente que entram, que querem, não sei, passar esse conhecimento adiante e tal. Então realmente quem está hoje, depois desse momento, é realmente quem é para estar, né? É realmente pessoas que eu confio, né? Não só como pessoa, mas como artista marcial, né? Como caráter, né? Meu mestre, Carlos Pupo Lopes, sempre falou isso daí desde o início na FCS, né? A gente quer quem esteja de coração no sistema, não quem só é bom por ser um artista marcial, ou por ser um cara que faz, ou um cara que divulga bem, ou um cara que vai, sei lá, levar todo ano
nós para seminário ou que vai fazer os cursos, não interessa, é que realmente quem está de coração, né? Em coração eu acho que é isso, né? A pessoa ajudar uma outra, saber quem é a outra pessoa fora da arte marcial, saber levar filosofia da arte marcial para outra pessoa realmente, falando da arte marcial filipina, como um espírito de tribo. Então, como eu havia falado antes, né, para mim, ter a lapidação e sempre aquela filosofia de sempre estar buscando algo melhor, né, se autopoliciar, para mim isso daí tem que ser em todas as áreas da vida. Mas falando da mentalidade em si, tá, da parte do mindset, então, bem, na minha visão, temos dois tipos de caminhos a seguir. Quando você entende a arte marcial realmente como uma arte marcial, um sistema que, claro, artes marciais são sistemas que vêm bélicos, né, são sistemas que vêm da guerra, mas também entende sua filosofia, e tem a parte de sistemas de combate. Tá? São duas coisas que, claro, tem denominadores comuns, mas às vezes as filosofias desses dois sistemas são diferentes, né? Desses dois padrões são diferentes. Uma é arte marcial, você vai aprender algo que você pode levar como uma filosofia de vida, né? E para mim deve levar como filosofia de vida, né? Isso e aquilo que eu e o Fábio tínhamos comentado, isso pode variar de pessoa para pessoa. E outro é um sistema de combate, que você não é que deixa a parte de filosofia do lado, mas é como se a parte de filosofia do lado ela não é tão enraizada como uma arte marcial. Hoje, o que eu faço realmente eu ensino mais sistemas de combate, não artes marciais, né? É claro que os sistemas de combate tem ali partes que são da arte marcial, né? Existem muitas coisas que vêm da arte marcial, mas o sistema de combate ele é realmente criado e modulado, como eu havia falado, eu sou, né, bastante nerd, então o sistema de combate é uma coisa que é mais sistematizada, uma coisa que é mais desenvolvida para um propósito em si, que não é só a parte de filosofia, mas realmente a parte combativa. Hoje o que eu ensino, então, na maioria das vezes quando eu estou ensinando, é o sistema de combate, por isso que é a escola Filipino Combat Systems e Pektitif e Akali Tactical, são sistemas que ensinam outras coisas também, mas são sistemas modulados para que o mindset, né, de uma pessoa hoje seja um mindset de combate, né, um mindset combativo, não só pela parte da filosofia em si, mas é uma parte realmente como uma regra de combate. Sendo assim, para mim o mindset hoje, falando do que eu ensino hoje, né, do que eu realmente vivo no meu dia a dia. Então, para mim, a pessoa, né, isso daí, independente se seja homem ou mulher, mas o ser humano ele tem que saber lutar de alguma forma. Isso não importa que maneira seja isso, né? Claro, quando uma pessoa sabe lutar, né, uma pessoa tem essa gana por luta, ela sabe realmente combater, e isso ela pode levar para vários momentos da vida dela, né? Isso daí pode ser tirado de vários proveitos, né? Para mim também isso tem a ver com a parte de agressividade. Eu não estou falando de violência em si, mas da pessoa ser agressiva. Isso é claro, se nós estamos treinando qualquer tipo de arte marcial, nós vamos fazer um soco, que é um golpe que temos em qualquer arte marcial, quando fazemos ele, a gente não está, às vezes, gerando violência, mas está gerando agressividade, né? E essa agressividade em si, nós podemos levar para vários momentos da vida, né? Como eu vou responder um questionário numa prova, eu tenho que ser agressivo naquelas respostas, né? Eu tenho que estar proativo a fazer aquilo de uma forma, né, agressiva ali, né? Então, eu vou o meu trabalho hoje, eu não posso ir cansado, tal, então eu tenho que ter um jeito meio, né, novamente não violento, mas um jeito agressivo de fazer aquilo, né? Então, para mim, a agressividade é uma coisa que tem que ser controlada e direcionada. Os sistemas de combate ensinam isso na parte do mindset dessa pessoa que está treinando, né? Isso especificamente falando da arte marcial ou do sistema de combate que eu ensino hoje. Então, para mim, a pessoa tem que saber lutar, né? Tem que levar aquilo para a parte da vida dela, né? Essa parte, principalmente, da agressividade. Além disso, quando você maneja armamento, você tem o controle do corpo melhor, né? Vocês são de arte marcial do Kung Fu, né? Que tem bastante armamento, né? No Kali também, né? Ele é conhecido, na verdade, muitas pessoas acham que só o Kali, né, é só bastão e faca, né? Mas tem a parte desarmada também do Kali, né? Muita gente acha que Kali é só bastão e faca, né? Aquela arte que usa faca, aquela que usa bastão. Mas também tem a parte desarmada. Mas para mim a pessoa tem que aprender sistemas que usam arma. Isso mais cedo ou mais tarde, não importa se o sistema ensina isso de mais cedo ou se o sistema ensina isso mais tarde, mas quando você tem esse mindset que você sabe trabalhar com armamentos, isso pode ser armamentos tradicionais ou armamentos mais modernos, como faca, bastões, etc. Isso gera em você
uma divisão e saber também até onde você pode ir. Isto é, se você sabe manejar uma faca, se você sabe manejar uma espada, se você sabe que esse conhecimento que você tem pode e os danos que pode causar a outra pessoa, isso você sabe até onde você consegue ir, então você consegue lapidar áreas da sua vida. Como falamos, isso é para bem, né, para o bem ou para o mal, cada pessoa vai absorver isso de algum jeito. Um exemplo, se nós treinamos uma pessoa que tem boas intenções e a pessoa às vezes nem quer treinar com faca, ou tem meio receio de treinar com faca, ou meio receio de treinar com armamentos, com espada, etc., lança, tanto faz o armamento, mas a pessoa vai vendo que aquilo, quando ela tem um autocontrole e domina aquele tipo de armamento, né, ela tem então, não é como, é claro, isso seria uma parte soberba falar isso, mas não é como ter o controle da vida e morte, mas ela sabe que com aquilo ela consegue ferir e causar grandes danos numa pessoa. Quanto mais conhecimento ela tem nisso, então mais ela tem um autocontrole nesse tipo de ferramenta, ela sabe até onde ela pode ir, né? Quando nós falamos da arte marcial ou de sistemas de combate filipino em si, ele ensina isso de uma forma muito sistemática e de uma forma bem agressiva. Isso é, ele tem realmente um padrão de trabalhar de como causar o máximo de dano a uma pessoa utilizando armamento ou não. Mas, como eu falei, se tratamos de armamento em si, então a pessoa sabe até onde ela pode ir com aquele armamento. É muito fácil, então, pegar uma faca, né, ou atacar uma pessoa de qualquer jeito. Quando você tem a maestria dessa ferramenta, você sabe até onde você consegue ir e se é necessário realmente ir até aquele ponto, né? Então, isso para mim, se a pessoa tem isso no mindset dela bem definido, fica mais fácil de ela saber, não só nessa parte da vida, mas saber se controlar. Como quando nós iniciamos na arma de fogo, né? Treinamentos daí falando de uma forma, é claro, não é arte marcial, mas também é uma arma contemporânea, né? Uma arma moderna, uma ferramenta moderna. Mas quando você tem mais conhecimento sobre aquilo, você passa por todo o treinamento, sabe todas as partes de segurança, sabe como fazer aquilo de uma forma bem feita, sabe todas as regras de combate que são definidas por uma arma de fogo, fica muito mais fácil você controlar aquele tipo de ferramenta, né? Então isso é para qualquer tipo de armamento. Quando você tem um treinamento em armamento, e isso eu acho que toda pessoa deveria ter, pelo menos um pouco, nem que for armamentos mais simples, fica bem mais fácil dominar diversas áreas da vida, né? Você tem a consciência de até onde você pode ir, né? Então, é claro, como eu falei, isso começa com armas, no Kali, geralmente. Mas quando está na parte desarmada também, quando isso passa para a parte do combate desarmado, isso é um reflexo de arma. Além disso, as armas em si, né, quando falamos de sistemas de combate que vêm do Sudeste Asiático, especificamente Filipina, Indonésia em si, geralmente nós trabalhamos com padrões de movimentos ou oportunidades ou janelas de abertura que se tem como formas geométricas. Então temos triângulos, quadrados, etc. Né, tipos de movimentações e de estratégias e táticas bem definidas nesses sistemas. Esses tipos de táticas e estratégias te dão também oportunidades de mudança, né? Se eu estou nesse ângulo aqui, então se eu mudo somente, eu recolho minha perna e avanço para o outro lado, então eu tenho uma visão diferente do oponente, né, que você está me atacando. Então eu estou às vezes estou do lado de dentro dele, se eu só me movimento, eu passo a estar do lado de fora, eu tenho uma visão mais ampla ou oportunidade de saída também. Como eu falei, como eu sou muito nerd, então esse tipo de entradas e oportunidades eu também vejo em outras áreas da vida, né? Não só na parte minha assim do dia a dia, mas também na parte de negócios, né? Ou parte do que eu faço hoje. Então, às vezes você muda só uma peça, você muda só um posicionamento, o seu modo de olhar de um lado, né? Se você somente troca a visão, troca seu olhar, você vê aquilo mesmo sendo feito por outro olhar, né? Você enxerga mais ângulos, né? Outra parte da filosofia que eu uso também de hoje moderna é que quanto mais sistemas eu tenho, que eu treino, quanto mais sistemas eu sei, mais eu tenho a visão da mesma coisa ou da mesma técnica sobre diferentes olhares. Nas artes marciais filipinas, né, nos sistemas de combate que vêm dessa região, não é raro encontrar pessoas que treinam mais de uma escola. Isso é um exemplo, a pessoa treina Balintawá, ao mesmo tempo treina Pektitirse, ao mesmo tempo treina Modern Arts, ao mesmo tempo treina... Então ela treina a Kali em si, mas de escolas diferentes, distintas. Não só porque na arte marcial, como eu falei, em sistemas de combate filipino não tem muito uma regra, você não pode treinar essa escola porque você vem dessa. Isso daí não tem isso na arte marcial filipina, né? Geralmente são livres, a não ser que tem alguma
rixa interna das escolas, mas também muito difícil acontecer pelos sistemas de combate filipino. Como eu falei, quando não se tem às vezes quando não se tem uma filosofia muito rígida, você às vezes deixa um pouco mais livre as pessoas a pensar com a mente um pouco mais aberta. Isso tem dois lados, tem um lado ruim, porque quando nós não temos filosofia, então às vezes isso pode ser usado e interpretado da forma que a pessoa quiser, né? E quando se tem uma filosofia, você consegue ali que a pessoa se direcione num caminho mais específico, né? Então, quando nós não temos isso no Kali, a parte boa é que você pode treinar em diversas escolas. Então, quando pensamos em um exemplo, é isso daí falando da arte marcial em si. Se eu penso em um exemplo, eu vou dar uma estocada com a minha lâmina no centro da pessoa, né, na massa central da pessoa. Então, em uma escola, talvez a mão fique aqui, na outra escola eu coloco o polegar, na outra escola eu coloco o polegar e o dedo, na outra escola, em vez de estar assim, minha mão tem que estar assim, na outra escola, essa estocada, em vez de parar aqui, de repente ela tem que cruzar a minha linha. Em outra escola, em vez de eu estocar só assim, no final da ponta, o movimento de impacto final gerado no corpo do oponente, eu tenho que girar. Então, todos é sobre uma estocada na linha central, mas cada um vai ter o jeito de ensinar isso, ou uma explicação por trás de cada momento, né, de cada estocada, o que é uma estocada para cada uma dessas escolas. Mesmo que seja arte marcial, cada um tem sua visão diferente, mesmo que essas técnicas sejam a mesma técnica. E isso, para mim, quando uma pessoa tem esse mindset de treinar diversos sistemas de combate diferentes, vai dando diversos caminhos e oportunidades na vida também, né? Como eu falei, eu aprendi várias habilidades que eu não sabia, ou várias habilidades que eu não gostaria de saber, mas eu tive que aprender, e eu acho que inconscientemente por causa disso, por causa de sempre estar treinando mais de uma coisa ao mesmo tempo. No Hapkido, quando eu iniciei, né, eu falei também que eu fui pro Reido Mundo. Naquele momento que eu fui pro Reido Mundo, eu não parei o Hapkido. Eu continuei no Hapkido, mas fiquei treinando Reido Mundo. Então, quando se tinha espada no Hapkido, o Reido Mundo tinha também, mas os dois são artes coreanas, mas eram diferentes. Então, às vezes minha cabeça tinha que, caramba, trocar, putz, muda a técnica que eu tô nesse. Então, eu tomava uma bronca daqui ou uma bronca dali, porque eu estava fazendo alguma coisa que era da outra, e isso depois eu tive que ir ajustando, né? Trocando minha cabeça quando era outra arte marcial. Ao mesmo tempo também, depois de uns 2 anos que eu estava no Reido Mundo e treinando Hapkido, eu resolvi entrar para o Jiu-Jitsu Muay Thai, né? Fazer MMA, como tinha um projeto e tal próximo da minha casa, e tinha uma bolsa lá para quem treinava direto, então eu enfiei nisso também, e a mente deu, no momento, deu uma chacoalhada, né? Eu falei, nossa, até uma vez eu fui fazer uma aula, eu lembro que um cara falou isso daí, nós estávamos no vestiário conversando, né? Ele perguntou, não, você treina o quê e tal? Você tem experiência de alguma coisa? Que eu vi que você já sabia fazer algumas técnicas e tal, né? Uma arte marcial que eu fui treinar. E eu falei, não, eu treino isso. Ele, o ruim de treinar tudo é que você, no final, não sabe nada bem feito. E eu fiquei com isso na cabeça durante um tempo. Eu falei, caramba, será que eu devia focar em uma coisa só e parar de... Eu achei até que eu me achei errado. Como esse cara tinha uma graduação alta dentro dessa escola que eu fui treinar, eu falei, eu acho que eu tô vacilando, eu tô querendo abraçar tudo de uma vez só. Eu não sei se isso por, não ego, mas uma busca de, eu tenho que aprender isso, eu não sei se era isso, ou talvez ego, por eu ser mais jovem também, eu querer, talvez meus amigos, eu via, não, meus amigos têm que ver que eu treino, que eu tô fazendo tudo, que eu tô indo, sei lá, eu não sei como isso, mas inconscientemente eu falei, não sei se eu tô certo. Hoje eu vejo que, na verdade, quanto mais eu aprendo sobre vários sistemas ao mesmo tempo, mas isso me faz enxergar a mesma coisa, aquela mesma estocada, de vários ângulos. Eu acho que o mindset de uma pessoa hoje, falando de um guerreiro moderno, ele tem que ser assim. Não estou falando que o cara tem que treinar um monte de arte marcial ou algo assim, mas ter de várias oportunidades na vida que aparecerem, ele ir entrando nessas oportunidades, né? Independente se ele goste ou não, mas o que aparecer de oportunidade, ou o trem passou naquele momento, pula nele, independente de onde ele vai te levar. Mas eu acho que tem alguma coisa boa a sair disso, né? Como eu falei, eu aprendi diversas habilidades no meu campo de negócio também, que eu não queria aprender, mas eu acho que inconscientemente, por essa busca de eu querer fazer de tudo um pouco, isso foi me ajudando, né? É como se você virasse um exército de um homem só em algum momento da sua vida, né? Você aprender diversas habilidades, que pode ser que essas habilidades você vai usar ela algum dia, né? Falando de sistema de combate em si, voltando na parte da estocada, então saber esses diversos olhares, né? Esses diferentes olhares sobre mesma técnica, o mesmo aspecto, te levam a uma compreensão maior do que é realmente a arte marcial em si, porque o aluno pode vir perguntar, não, mas e isso aqui? Aí você tem
a explicação de diversos pontos de ensinar para ele. Não, é assim porque isso, porque não é assim, porque isso. Então você consegue explicar de vários pontos o mesmo aspecto, né, essa mesma parte técnica. Então, para mim, esse é importante, né, você buscar o mindset de um guerreiro moderno, além de, para mim, seu treinamento com armas, quando falamos de arte marcial, ela tem que treinar armas, tem que treinar o resto, mas é buscar também diferentes óticas do mesmo assunto, né? Isso é uma filosofia que, para mim, tem que levar para a vida, então saber de tudo um pouco, né? Aquele pato que faz de tudo um pouco, mas saiba do que você precisar de algum momento, não só na arte marcial ou defesa pessoal, de você precisar de alguma dessas ferramentas e você não saber, né? Mas eu acho que hoje, o que eu faço, assim, dentro não só da arte marcial, mas pro meu campo pessoal também, eu sei um pouquinho de cada coisa, eu faço cada coisa, nem que eu não faça tão bom, mas eu sei, pelo menos, me colocar, né, em alguma situação, ou entrar, às vezes, em alguma situação, ou migrar de uma situação a outra, ou de uma conversação a outra, ou de um negócio a outro, às vezes, fazendo negócio, se a pessoa pergunta alguma coisa isso dentro dos meus campos, às vezes eu não sou tão bom naquilo, ou a pessoa acha que eu sei, ou eu mascaro isso, mas por causa desse meu, pô, eu tenho que continuar, sabe? E isso eu falo também que não é assim, quando vocês, pensando na arte marcial e voltando, não é só fazer um seminário, não é só fazer às vezes uma aula e tal, você realmente tem que emergir. Nesses sistemas que eu entrei, todos os sistemas que eu entrei, eu fui até onde eu conseguia isso. Eu não fui, teve aquele seminário de Endomundo, eu participei daquele seminário e acabou. Ali, não, eu fui realmente, eu quis entrar. Eu fui fazer Muay Thai, fazer Jiu-Jitsu, eu fui até onde eu consegui. O Kali hoje eu vou até onde eu consegui. Eu não simplesmente, eu vou fazer um seminário aqui, tá bom. Não, eu realmente insiro na escola e vou porque eu quero ver como é a estrutura da escola, como ela funciona e saber mais detalhes sobre elas, né? E isso é em outros aspectos também. Como eu havia falado, hoje eu treino, né? Além de participar da arte marcial como filosofia de vida e treinamento, isso também é meu negócio. Então, quando falamos da parte de negócio digital, então, principalmente a parte digital, né? Que é a parte que eu estou muito inserido, então, bom, eu comecei editando vídeo, fazia com o meu outro sócio, edição de vídeo. Eu não sabia fazer, mas ele falou, você sabe fazer? Eu falei, eu sei. Aí chegou em casa, caramba, como faz? Aí procurei curso para comprar, fui entrando, vídeo, eu fiquei, devorava o conteúdo de manhã, tarde, noite, para tentar aprender antes de dar o tempo de apresentar para ele os vídeos editados, mas eu não fazia ideia como editava vídeo. Mas foi assim, daí depois de um tempo eu tive que ir fazendo outras coisas. Pô, o cara, meu sócio já não faz mais parte de marketing, eu me desvinculei dele, beleza, então eu vou ter que, pelo menos, aprender um pouco de marketing. Pô, e quem fazia as artes, as estampas, tal, os logos? Era tal pessoa, pô, ficou caro. Então eu vou ter que dar um jeito de aprender isso aqui também. E assim vai indo. Então tentando realmente inserir, nem que eu não vá usar todas essas habilidades, mas pelo menos um conhecimento um pouco sobre isso eu acho importante. Então algumas vezes na nossa vida eu acho que se nós estivermos inseridos em algum momento, né, até na parte profissional, a gente está aqui, mas nessa parte profissional tem outros meios também, nem que nós sabemos um pouco de cada coisa dessas já nos ajuda muito, né? Isso eu levo como filosofia que eu trouxe das artes marciais. Então, para mim, o mindset do guerreiro moderno é isso, ele tem que ser adaptável. Acho que é isso, né? E saber o mesmo termo, mesma coisa sobre diferentes óticas, né? Na parte, se a gente pensa em umas unidades de elite do mundo, se você vê unidades como o Boris já falou aqui, né? Sobre SEALs, né? Ou sobre o nosso próprio mestre, né? Em Pektitifia, né? O Jared Hyonji. Se você vê, o cara não é só treinado no armamento que ele gosta, né? Pô, o cara é um sniper, mas você vai pegar o sniper, ele tem treinamento de outras armas. Né? Se você pega uma parte mais antiga, os guerreiros, de vários aspectos de vários países, eles não eram só treinados em nenhum tipo de armamento. Então, se às vezes ele perdeu a espada dele no combate ali, ele tem uma lâmina secundária. De repente ele perdeu a lança, ele sabe lutar com outro tipo de arma. Então, ele sempre tem que saber diferentes partes, né, para continuar vivo ou para continuar avançando, né? Então, para mim, é isso. O mindset do guerreiro moderno é ele ser adaptável e ter um assunto, diferentes óticas sobre o mesmo assunto, né? Para mim é isso.